Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal. Hoje nós vamos falar sobre redação focado na banca Vunesp. Vou trazer aqui para vocês quais são os critérios de avaliação da banca Vunesp e como ela tem cobrado nos últimos concursos os temas de atualidades, né? Vou trazer para vocês dois temas aí e a gente vai fazer um estudo sobre esses dois temas e como que ela cobra a estrutura da redação, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês então. A banca Vunesp, a redação dela pede um texto dissertativo argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Pessoal, nós vamos começar do zero, assim, mas o que vem a ser um texto dissertativo argumentativo? Quando a gente fala de dissertativo, né, vem do verbo dissertar. O que é dissertar? É basicamente falar sobre algo, né? Falar sobre algo. Ou tema, né? Falar sobre algum tema. E argumentativo vem do verbo de argumentar, né? Argumentar é você trazer um argumento, uma finalidade de persuadir, né? Então você tenta persuadir o leitor ou o interlocutor com argumentos, né? Com exemplos, você tem essa finalidade de persuadir, tá bom, pessoal? Se posicionar sobre determinado tema de forma organizada, de forma estruturada, tá? E basicamente é isso. E qual que geralmente a banca Vunesp tem pedido nessas redações aí dos concursos, redação com de 20 a 30 linhas, né? E basicamente é isso. Quais são os critérios de avaliação da banca Vunesp? Bom, ela apresenta 3 critérios, né? Vou colocar aqui para vocês o critério A. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar melhor. Se consigo. Critério A. O que vem a ser o critério A? O critério A é relacionado ao tema, tá? Então ela cobra esse critério, e esse critério, se não me engano, vale 3 pontos, tá? Da redação. Relacionado ao tema. Então você não pode o quê? Fugir do tema, né? Você tem que estar focado sempre no tema. Ela vai trazer o tema ali com 2 ou 3 referências e você tem que focar nessas referências. Vai trazer geralmente 3 a 4 textos de referência para você se basear, né? E mais o tema da redação. Então você não pode fugir do tema. Então o critério A é relacionado ao tema e você não pode fugir do tema, né? Então não pode ter fuga do tema, tá? Porque às vezes a gente fala, tão fácil não fugir do tema, mas às vezes você fica norteando só o tema, sabe? Às vezes o tema é sobre determinada coisa e você fala uma coisa parecida, mas não é relacionado àquilo. É parecido, mas não é aquilo. E acaba perdendo nota, entendeu? Então você fugir do tema parece uma coisa simples, mas é muito fácil de você fugir do tema, tá, pessoal? Um próximo critério, vou colocar aqui como critério B. O critério B, ele está relacionado ao gênero, ao tipo de texto, né? De texto, tipo de texto. E com relação à coerência também. Bom, o que vem a ser esse gênero, tipo de texto ou coerência? Ele basicamente ele vai pedir para você. Deixa eu colocar aqui a pontuação. O critério B ele vale 4 pontos, é isso? 4 pontos, tá? Se você atender todo o que pede nesse critério, ele basicamente ele pede a estrutura textual, né? Qual que é a estrutura macro, né? Estrutura macro do texto.
dissertativo argumentativo? É você trazer aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, essa é a estrutura macro do texto. E às vezes a gente fica focado quando vai fazer uma redação, focados principalmente no tema, querendo adivinhar o tema, qual vai ser o tema da redação, e fica procurando vários temas, tentando adivinhar o tema, mas a banca não quer saber, assim, se você tem argumentos muito fortes, vários argumentos para aquele tema. Lógico que você tem que ter argumentos, mas basicamente ela quer saber se você sabe organizar suas ideias, se você sabe organizar um texto, se você sabe escrever. É isso que é a prova de redação, pessoal. Não é quem defende melhor o tema com argumentos mais fortes, com argumentos melhores, mas é basicamente quem sabe estruturar um texto e apresentar a sua ideia, entendeu? É isso que a banca cobra, tá? Por isso que ela traz esses critérios aqui. Eu vou colocar o outro critério aqui. Com relação também a esse critério B aqui, deixa eu só baixar mais aqui para caber. Ao critério B, ela também não quer que você faça referência imediata aos textos que ela traz de referência para você, tá? Referência imediata. O que é referência imediata? Você pegar e escrever assim na sua redação, de acordo com o autor do texto, de acordo com o autor. De acordo com o autor do texto, conforme solicitado. Entendeu? Você tentar conversar com quem vai corrigir a redação. Essa é uma forma errada, tá? Isso você perde nota na sua redação. Porque o texto dissertativo argumentativo, você tem que escrever, ele basicamente é na terceira pessoa do plural, tá? Do plural. Muita gente erra, acaba escrevendo na primeira pessoa do singular. Eu acho, eu acredito, tentando conversar também com o corretor, quem vai corrigir a redação, né? Tentando apresentar suas ideias falando de acordo com o texto, de acordo com os textos de referência, conforme solicitado na prova. Isso é totalmente errado, faz você perder nota, tá bom, pessoal? Então a gente falou do critério A, que é o tema, o critério B, que é sobre o gênero, o tipo de texto e com relação à coerência. E desculpa, pessoal. E agora nós vamos falar sobre o critério C. O critério C. Critério C. O critério C está relacionado aos elementos linguísticos. Opa, elementos linguísticos ou seja, os modalizadores, né? O modalidade e coesão. Tem que ter coesão textual. E esse critério ele também vale 4 pontos, tá? A Banca Vunesp ela trabalha com um total de 11 pontos na sua redação, mas pro final eu vou explicar certinho como funciona essa questão da pontuação na redação, tá? E o que vem a ser esses elementos linguísticos ou a coesão, né? Aqui no critério C ela vai querer saber se você sabe, vai cobrar sua ortografia no caso, né? Ou seja, se você sabe escrever as palavras corretamente. Vai cobrar também os recursos coesivos. Coesivos. E o que são esses recursos coesivos? Eles são palavras que estabelecem uma ligação entre os termos de uma oração, ou entre as orações, ou entre períodos, tá? Eles estabelecem uma lógica
eles conectam as ideias de uma frase com a outra, entendeu? Não fica aquele texto perdido. Você está falando uma coisa, daqui a pouco você começa a falar de outra, mas ele tem que ter coesão, entendeu? Então ele estabelece, os recursos coesivos estabelecem uma ligação entre termos, orações e períodos. E quais são esses? Eu vou apresentar para vocês alguns recursos coesivos, só para vocês terem uma ideia, tá? Existem diversos recursos coesivos para diversas finalidades. Um deles pode ser o recurso coesivo de adição, que são essas palavras, né? E, pois, além disso, mas também, ou outro sim. Assim, tem outros bastante, tá, pessoal? Tem diversos. Também existem recursos coesivos de oposição, que são mas, porém, entretanto, todavia, embora. Tem recursos coesivos de finalidade, que é para que, a fim de, no intuito de, enfim, tem diversos outros, tem de causa, de conformidade, diversos, pessoal. Eu vou deixar depois aí nos comentários uma lista com bastante, escrito com bastante recursos coesivos de diversas finalidades, tá? E, pessoal, outra coisa que a banca Vunesp não gosta, assim, é você usar aqueles textos prontos, sabe, que você pega aí da internet aí, só muda as palavras ali, só muda o tema. Porque esse negócio já é manjado, pessoal. Não adianta vocês querer pegar esse negócio aí, porque vai descontar a nota sua, pessoal. Vai baixar sua nota, talvez você não consiga nem a nota de corte ali, né? Que você tem que acertar pelo menos 50, tirar 50% da nota na redação também, tá? Pra você passar para a próxima fase ou para ser classificado em algum concurso aí. E assim, a Banca Vunesp é muito atenta a esses casos assim, pessoal. Tá? Então é importante que você aprenda a estrutura de uma redação, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns temas, dois temas, né, que ela trouxe desses últimos concursos e como que ela cobra, tá bom? Sobre esses temas aí. Ó, esse aqui foi o tema acho que foi do concurso do Barro Branco, né, da prova de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui desses textos que ela apresenta antes e depois ela traz o tema para você escrever a redação. Vamos ler junto. Eu vou trazer primeiro o tema para ficar mais fácil. Sempre quando você pegar a redação, já vai direto ali no tema para você ter uma ideia, para você ler o texto e já marcando aquelas palavras principais, tá? Que estão ali para modular o tema da redação, tá? Então aqui o tema é com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema vício em jogos eletrônicos. É sempre importante você destacar. O que traz aqui no tema, na sua redação, tem que estar todas essas palavras aqui, tá, pessoal? Vício em jogos eletrônicos. Quem deve proteger? Crianças e adolescentes. Tá? Então, na sua redação, você vai ter que se posicionar e responder essa pergunta.
Outra coisa que a Banca Vunesp não quer é que você crie na sua conclusão, você cria não uma resposta, mas como eu posso falar? Uma solução para aquele problema, sabe? Ela quer que você apresente os fatos ali, os problemas com argumentos, se posicionando ali, entendeu? Ela não quer que você traga uma conclusão resolvendo aquele problema, tá? Criando uma solução para o problema. Não é igual o Enem que cobra a solução do problema. Como a gente deve resolver esse problema? A Banca do Vunesp não cobra isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Nos textos. Então, vício em jogos eletrônicos. Quem deve proteger crianças e adolescentes? Então você já vai ler os textos baseados nisso, né? E perceba, pessoal, eu quero que vocês percebam que ela traz aqui, ó, no primeiro texto, geralmente ela vai trazer a apresentação do tema. No segundo, no terceiro texto, ela já vai começar a posicionar sobre esse tema, tá? Ela vai trazer um argumento ou contra pro primeiro, e depois a favor, ou a favor e contra, tá? Ela vai trazer as posições ali para você se basear nelas e se posicionar, tá bom? Então vamos lá. Texto 1. Os videogames ou jogos eletrônicos tornaram-se quase onipresentes na sociedade atual e são jogados por variadas faixas etárias, em especial crianças e adolescentes. Então você vai ter que falar sobre crianças e adolescentes, é o que está lá no tema, né? Incluindo adultos. Conforme dados levantados pela pesquisa Game Brasil 2022, 74,5% da população brasileira joga algum tipo de videogame. E quanto mais jovem a pessoa, maior o seu envolvimento com esse gênero de entretenimento. Devido a essa popularidade, surge a preocupação sobre a quantidade de horas despendidas em jogos, principalmente por crianças e adolescentes. Então, devido a essa popularidade, existe essa preocupação aqui, né? Sobre quantidade de horas, então já está falando sobre vício. Sobre vício em quê? Em jogos eletrônicos, tá? Então você tem que estar sempre atento a isso, pessoal, que é o que está escrito lá no tema. Então aqui ela trouxe basicamente uma introdução, né, ao tema. Agora ela vai começar a se posicionar, observa aí. Ó. Texto 2. A Organização Mundial da Saúde reconheceu formalmente o vício em jogos eletrônicos como uma doença. Com a nova classificação, o transtorno mental recebeu o nome de distúrbio de Game Disorder e passou a fazer parte da Classificação Estatística Internacional de Doenças, CID-11. Segundo a entidade, o diagnóstico precisa ser baseado em uma série de sintomas, que incluem a falta de controle, aqui já está falando sobre vício, né? Sobre o impulso de jogar videogame, a tendência em priorizar o jogo em detrimento de outras obrigações e o envolvimento contínuo e intensificado que consome muitas horas do dia. Então aqui ela está basicamente reconhecendo que existe esse vício em videogame, em jogos eletrônicos no caso, né? E ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Essas são coisas importantes para você ter na sua redação, tá? Agora vamos para o texto 3. O psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Programa Integrado dos Transtornos de Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, conta que recebeu em seu consultório um adolescente. Então aqui ele está trazendo um exemplo, um caso, tá? Um adolescente de 17 anos levado pela mãe, viciado em jogos eletrônicos. O rapaz chegou a passar 55 horas ininterruptas em frente ao videogame. Não parava sequer para ir ao banheiro, fazia as necessidades ali mesmo, na roupa. Com uma mão continuava a jogar e com a outra tirava a roupa suja e arremessava pela janela, relata o psicólogo. Esse é um caso extremo, de uma condição que não para de fazer vítimas, a obsessão por videogames. Segundo a psicóloga Ana Lúcia Spear King, coordenadora do Instituto Delete, Uso Consciente de Tecnologias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os jogos eletrônicos foram feitos para viciar, porque estimulam a liberação de uma substância química no cérebro, a dopamina, que causa uma sensação de prazer, euforia e recompensa. Então, nesse texto 3, ele já trouxe um caso, né, um exemplo, e trouxe também aqui, ó, o que causa, né, esse vício, uma forma de uma explicação do porquê que ele vicia, né? Que eles foram feitos para viciar, porque estimulam a liberação de uma substância química no cérebro, a dopamina. E agora no texto 4.
Na China, o acesso aos videogames por crianças e adolescentes menores de idade é restrito. Aqui então já está trazendo aqui que ele é restrito, né? Porque fala aqui quem deve proteger crianças e adolescentes. Aqui no primeiro caso, ele trouxe o caso da mãe que levou o filho, né? Que estava viciado, ficou 55 horas. Aqui já está falando de outro caso, de outra forma. E aqui, ó, se atentem que fala vício em jogos eletrônicos, não está falando se é no Brasil, pedindo se é só no Brasil, está falando do mundo inteiro. Então você pode observar que está falando aqui da China, né? O acesso a videogames por crianças e adolescentes menores é restrito. O país libera os jogos online para esse grupo somente durante as sextas-feiras, fins de semana e feriados, com horário pré-determinado e o limite do jogo por no máximo 3 horas semanais. A medida foi tomada com o objetivo de prevenir o vício. Entretanto, na avaliação de Valdemar Setzer, aqui é um elemento coesivo, hein? Ele traz uma coisa, mas fala entretanto, né? Esse professor aí, professor titular do Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, a proibição não é a melhor estratégia. Em princípio, eu não sou favorável a proibições, pois elas vão contra a liberdade das pessoas. Ainda mais afirma. Mas, infelizmente, os adultos não estão tendo consciência e conhecimento para eles próprios adotarem as atitudes corretas. Acrescenta o professor ao comentar que os limites deveriam ser impostos por pais, mães e responsáveis. Então, aqui, ó, percebe aqui que o tema é vício em jogos eletrônicos. Quem deve proteger crianças e adolescentes? Ele trouxe lá a introdução, trouxe aqui um caso específico, né? Um exemplo. E aqui nesse texto 4 ele já trouxe uma posição de quem deve proteger, no caso da China aqui. O Estado, né, o acesso a videogames é restrito, tal, tem os horários, os dias certos. E, entretanto, ele trouxe a outra posição que é do professor aqui, falando que a proibição não é a melhor estratégia. Então, vejam bem, pessoal, o que o Unesp vai querer? Que você se posicione respondendo mesmo a pergunta. O que você acha? Não tem uma resposta correta, assim. O que é importante você saber? Você pegar os argumentos e escrever na hora que você estiver fazendo a redação, antes, né? Você, de acordo com o que for lembrando, vai escrevendo os argumentos a favor de um lado e contra do outro. E aquele que você tiver mais argumento, que você achar melhor, que você achar que tem mais facilidade para falar, é aquele que você vai escolher, pessoal. Às vezes pode ser contra a sua opinião, mas às vezes a sua opinião contra tem mais argumentos do que a sua opinião a favor de determinado assunto. Então, como você quer passar na prova e não quer ter a opinião, afirmar sua opinião correta e defender aquilo para alguém ou somente para o seu ego, então é importante que você trabalhe com aquilo que você tiver mais facilidade, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que são os critérios que a banca cobra, né? Então aqui, ó, a folha de correção da redação desse tema aqui, vícios em jogos eletrônicos. Então o tema era vício em jogos eletrônicos, quem deve proteger as crianças e adolescentes. E aqui quais são os critérios? Primeiro, será atribuída nota 0 à redação aqui. Fugir do tema ou gênero proposto, né? Que é o critério A lá, né? Que eu falei para vocês, que é o tema. E o critério B, que é o gênero proposto, ou seja, dissertativo ou argumentativo. Se você não fugir totalmente do tema e se você não escrever um texto dissertativo argumentativo, sua nota vai ser 0 na redação. Se você apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato, aqui na folha de redação que você vai entregar, você não pode assinar seu nome lá, tá, pessoal? Lá, se eu não me engano, vai dar só seu número da inscrição. Por quê que não pode assinar seu nome lá? Porque às vezes isso pode ser entendido como você assinando seu nome para ser reconhecido a sua redação e o corretor te conhecer, às vezes, atribuir uma nota diferente daquilo que realmente é a nota da sua redação, para favorecer, às vezes, você ou alguém, entendeu? Então, por isso que tem que ser uma redação, tem que estar sem identificação, assim, pro corretor, né? Tem identificação numérica lá, mas ele não vai saber de quem é, tá? A prova que estiver em branco, é óbvio, né? Vai tirar 0. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números ou palavras soltas. For escrito em outra língua, que não a portuguesa.
apresentar letra ilegível ou incompreensível. Então, pessoal, é importante você estar sempre escrevendo, até para você aprender a escrever e para melhorar a letra, né? Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado. Apresentar apenas 7 linhas ou menos, sem contar o título. Então, se você colocar lá menos de 7 linhas, você vai tirar 0, tá? Apresentar apenas 7 linhas ou menos autorais contínuas, não copiadas da prova, do texto do apoio, de modelos prontos de redação ou de outras fontes, tá? For composta predominante por cópia de trechos da coletânea, que é aquilo que ele cobra lá que eu falei para vocês, você começar a copiar ou tentar conversar com apresentar o texto lá na sua redação, né? Ou de qualquer outras partes da prova. For composta predominantemente por trechos de textos divulgados nas mídias impressas ou digitais. Então você copiar textos de outros lugares que você acaba decorando. Ou apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos. Aqui é você desacatar alguém ou falar de forma a ofender alguém, tá? Trechos jocosos é ficar falando besteira. Ou recusa explícita em cumprir o tema proposto. E agora nós vamos para os critérios, né? O critério A. O critério A que fala sobre o tema, ó, você vai tirar nota 0. Aqui são as notas, tá? 0, 1, 2 e 3. Você tira nota 0 se você não aborda sequer o assunto mais geral da prova. Você vai tirar nota 1 se você falar sobre vício ou jogos eletrônicos e tecnologia ou crianças e adolescentes. Esse ou significa que você falou sobre uma coisa. Se na sua redação falou só sobre vício, no critério do tema você vai tirar 1 só, tá? Agora você pode tirar 2 se você falar sobre vício, mais o que? Jogos eletrônicos ou tecnologia, ou vício mais crianças e adolescentes, ou riscos mais jogos eletrônicos ou tecnologia. Você vai tirar 2. Para você tirar 3, que eu acredito que é a forma mais fácil de você tirar a nota máxima de um critério, é no critério do tema. Você tem que abordar o tema todinho, igual eu disse para vocês. Então, para você tirar 3, você precisa falar sobre o vício em jogos eletrônicos, mais crianças e adolescentes, vício das crianças e adolescentes em jogos eletrônicos, no caso, né? E qual que é o tema que ele cobra lá? Para vocês verem. Sempre na sua redação tem que falar, tá escrito realmente o que é o tema, né? Tema: vícios em jogos eletrônicos. Quem deve proteger as crianças e adolescentes? Para tirar nota máxima, você tem que falar sobre tudo isso, né? Sobre o vício, sobre crianças, sobre os jogos eletrônicos, entendeu? Agora eu vou trazer, cadê? Vou trazer aqui ó, outro tema de redação. Acho que aqui foi no concurso de soldado, na prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui é o tema, né? Você vai escrever sobre esse tema. A jornada de trabalho semanal de 4 dias é medida que promove qualidade de vida ou gera mais sobrecarga ao trabalhador brasileiro? Então você vai ter que se posicionar. Vai trazer os textos ali, né? Você vai responder, escrever sua redação sobre esse tema. A jornada de trabalho semanal de 4 dias, ela traz mais qualidade de vida ou ela sobrecarrega o trabalhador? Tá? Você tem que se posicionar sobre isso. Então, como eu disse, não tem uma resposta certa. Aquela que você tiver maior facilidade é aquela que você vai escrever, tá? Às vezes vai ser contra o que você acredita, mas às vezes o que você acredita você não tem tanto argumento quanto... Desculpa, quanto aquelas que você não acredita, tá? Como você não quer satisfazer só o seu ego, você quer passar aí na prova, então eu acredito que é melhor você escrever sobre aquilo que você tiver mais argumento ou maior facilidade para escrever. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, nesse tema, nesse tema aqui, eles trouxeram apenas 3 textos, tá? Então a Banca Vunesp ela trabalha com textos. Já vai ela trabalhar também com tirinhas, tá? Ou com gráfico também, tá? Mas ultimamente está trabalhando mais com textos. Vamos lá, texto 1. Neste dia do trabalho, os trabalhadores têm pouco a comemorar. Estão bastante insatisfeitos com sua vida profissional.
Pelo menos é isso que mostra um estudo realizado pelo portal empregos.com.br, em parceria com a Universidade de Brasília, que ouviu 257 profissionais em todo o país. Investigou 3 frentes: salários, horas de trabalho e trabalho remoto. Quando o assunto é jornada de trabalho, 38,6% discordam que a carga de trabalho é adequada. Então aqui já está falando da carga de trabalho, que é 38,6% discordam. Ou seja, o volume das atividades extrapola as 44 horas semanais. Não à toa, 43% afirmam trabalhar mais horas do que o definido no contrato. 42,6% afirmam que a jornada de trabalho está dentro do combinado. E o trabalho extra também é a realidade daqueles que atuam em regime home office. Segundo o levantamento, 49,4% afirmam que trabalham fora do horário comercial para concluir tarefas. 47,5% afirmam que chefes ou colegas entram em contato fora do horário de expediente. E 45,1% afirmam trabalhar mais em casa em comparação ao trabalho presencial. Sobre flexibilidade, apenas 36,7% dizem que têm autonomia sobre suas horas de trabalho. Então aqui ele trouxe diversos dados, né, relacionados a esse assunto de trabalho. Esses dados aqui apresentam são mais relacionados sobre as horas de trabalho, né, que é o tema da redação, tá? Agora vamos para o texto 2. Lembra que eu falei para vocês que geralmente ela vai apresentar de forma geral no primeiro texto, no segundo texto talvez ela apresente algum exemplo ou algum caso, né? E ela pode se apresentar também no primeiro texto ou contra ou a favor a esse tema. E no próximo ela pode apresentar também contra ou a favor a esse tema, tá? Se aqui for a favor, no segundo vai ser contra. E vice-versa. Vamos lá. A semana de trabalho de 4 dias foi testada e aprovada no Reino Unido. 92% das empresas que participaram do projeto piloto, realizado entre junho e dezembro de 2022, vão manter o formato de trabalho mais curto. O projeto The 4-Day Week Global, 4 dias por semana, em tradução livre, testa a modalidade de jornada que envolveu 2.900 funcionários de 61 empresas com atuação no país. Nela, o profissional recebe 100% do salário trabalhando 80% do tempo, em troca do compromisso de manter 100% da produtividade. O modelo ficou conhecido como 100-80-100. Então, o que acontece? Eles vão receber 100% do trabalho, 100% do salário, mas vão trabalhar 80% do tempo, mas eles têm que produzir igual eles produziam com 100% do trabalho, né? Do horário de trabalho, tá? Então, praticamente só diminui os dias, mas nesses dias o cara tem que produzir igual produzia nos 5 dias. A média de receita das companhias participantes cresceu até 35% na comparação com os mesmos 6 meses dos anos anteriores. Além disso, o número de profissionais que deixaram as empresas caiu 57% durante o teste. Entre os funcionários, 90% afirmam que definitivamente desejam continuar a trabalhar neste formato de 4 dias por semana. Então aqui está trazendo o argumento a favor, tá? Está trazendo o argumento a favor, mostrando os dados que o pessoal gostou e tal. Uma fatia de 15% vai além. Afirma que nenhuma quantidade de dinheiro seria suficiente para eles aceitarem um próximo trabalho com 5 dias de expediente. Considerando o bem-estar no trabalho, 71% dos funcionários afirmam que tiveram uma redução nos níveis de burnout, estresse crônico associado ao local de trabalho. 43% observam uma melhora na saúde mental, 39% se sentem menos estressados e 37% registram uma certa melhora física na saúde. Então aqui ele trouxe um argumento a favor. Opa. Deixa eu apagar esse aqui que eu não... Ele trouxe um argumento a favor, né? Desse jornada de trabalho de 4 dias aí, tá? Agora vamos pro próximo texto, que provavelmente vai ser contra ou vai apresentar dados contra, né? Não há nada que impeça uma empresa em funcionamento no Brasil encurte a jornada de trabalho para apenas 4 dias por semana. Então aqui está trazendo, ó, um dado importante. Não há nada que impeça, ou seja, não existe nenhuma lei
que impeça que as empresas diminuam a jornada de trabalho por 4 dias. Contudo, Vinícius Flammingham, professor de Direito Trabalhista da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, ressalta que, no Brasil, essa mudança poderia acarretar um efeito colateral. O aumento, então já está trazendo argumentos contra desse jornada de trabalho de 4 dias. O aumento de duplo emprego, seja oficial, seja por meio de bicos, é uma característica nossa, da nossa economia, do nosso mercado de trabalho, decorrente do fato de termos remunerações baixas, explica. Metade dos trabalhadores hoje ganha um salário mínimo ou pouco mais que isso. Então, uma medida como essa, mesmo que venha com o intuito de trazer maior conforto, maior bem-estar para o trabalhador, que teria mais tempo livre para usufruir do ócio, traria um risco de as pessoas procurarem um segundo emprego. O efeito provocado com a medida poderia ser o inverso do esperado. Em vez de 3 dias livres para o lazer, a prática esportiva e as atividades familiares, muitos trabalhadores teriam jornadas duplas, como se muitos já não tivessem, né? Encavaladas, com o objetivo de melhorar os ganhos. Flammingham cita como exemplo o que já ocorre em algumas profissões com jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. O que eu acabei de falar, né? Nas atividades de segurança e área de saúde. É muito comum que esses profissionais utilizem o tempo dilatado entre uma jornada oficial e outra para o emprego paralelo ou para a prática de bicos, né? Acabei de falar, né? Acontece muito isso no Brasil, principalmente na área de segurança, né? Você vê aí o pessoal policial, segurança, né? Vigilante, que trabalha nesses horários 12 por 36, no horário que ele estaria de folga, ele tá fazendo bico, ou trabalhando em outro local aí, né? E na área da saúde também, muito, tá? Então, como a gente viu aí, esse primeiro argumento aqui de texto, ele trouxe algo a favor, né? Que acontece lá no outro país, no Reino Unido, e já no Brasil, ele trouxe um argumento aqui contra essa medida de 4 dias. Então você vai ter que se posicionar sobre esse assunto, tá? De acordo aqui com o tema, né? E como que ele cobrou o tema aqui, vou trazer aqui para vocês, como que foi a correção dessa redação. É do mesmo esquema lá da outra, né? 0 se você não abordar o tema ou não tiver nada a ver com o assunto, né? Se você falar de uma coisa ou outra, ó, jornada de trabalho, ou trabalho, ou qualidade de vida, ou sobrecarga, se falar só sobre uma dessas coisas, você vai tirar 1 ponto no critério do tema. Você vai tirar 2 pontos se falar sobre 2 coisas dessas, né? Jornada de trabalho mais quantidade de dias, jornada de trabalho ou jornada com ou sem quantidade de dias mais qualidade de vida, ou jornada de trabalho com ou sem quantidade de dias mais sobrecarga, ou redução de trabalho mais benefícios ou malefícios. Para você tirar 3, você tinha que falar o quê? Sobre o trabalho, mais jornadas de 4 dias, mais a qualidade de vida. E mais a sobrecarga, ou seja, a qualidade de vida do trabalhador é ocasionada pela jornada de 4 dias de trabalho, ou se a sobrecarga do trabalhador é ocasionada pela jornada de 4 dias de trabalho. Então percebam que tudo que você precisa para tirar 3 no critério do tema, tá aqui, ó. Tá no tema. Tá? Então você tem que ter, na sua redação tem que ter todas essas palavras, tem que tratar de todos os assuntos, tem que tratar sobre jornada de trabalho, de semanal de 4 semanas, tem que falar sobre a qualidade de vida do trabalhador ou também sobre a sobrecarga de vida ao trabalhador brasileiro. Aqui, ó, me equivoquei. Ela trouxe um dado sobre o Reino Unido, mas no tema ela pede para falar sobre o trabalhador brasileiro, tá? Então é isso, pessoal. Sobre o critério A, né? Agora nós vamos falar sobre os outros critérios, tá? Que eu não apresentei aquela hora, mas eu vou apresentar para vocês agora. Porque ele é igualzinho para qualquer redação daí, no caso, né? O critério B, que é o critério sobre o gênero, o tipo de texto e coerência, ó, você vai tirar 0 se você fugir totalmente do gênero e tipo de texto previsto, tá? Ou se você desenvolve o texto integralmente na forma de outro tipo de texto ou gênero, reconhecido como carta, narração, poema. Então, para você não tirar 0, você tem basicamente ter aquela estrutura macro, né? Eu falei para vocês que é desenvolver um texto dissertativo argumentativo e a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, ó.
Você vai tirar um ponto se você tangenciar o gênero, né? Ou seja, a dissertação não é o gênero predominante, tá? Mas existe algum trecho ali que você acaba fazendo um texto dissertativo. E a estrutura do macro está incompleta. Faltam duas das partes da dissertação. Ou seja, você fez uma introdução, mas não fez desenvolvimento e conclusão. Ou você fez uma parte, fez o desenvolvimento, mas não fez a introdução e a conclusão. Ou você concluiu, mas não fez introdução e desenvolvimento. Tá? E aqui, ó, tem que ter e ou argumentos apresentados de forma caótica, não há uma direção, pois os argumentos não se relacionam nem entre si, nem com um ponto de vista definido. Os seus argumentos são contraditórios, então você vai tirar um ponto, tá? Dos 4 válidos. Para você tirar 2, a sua estrutura macro aqui, ó, mesmo que ela esteja completa, mas falta apenas uma das partes da dissertação, ou seja, você fez introdução e desenvolvimento, mas não fez conclusão. Você fez desenvolvimento e conclusão, mas não fez introdução, tá? Então você vai acabar tirando 2. E o seu texto tem que apresentar... se ele tiver algum texto, ó, algum trecho reproduzido de modelos prontos de redação. Lembra que eu falei para vocês não pegarem esses modelos prontos? Porque vai reduzir sua nota, hein? E o de 4 você vai acabar tirando 2 do critério B, que é um critério importante, tá? Se você tiver o texto predominantemente positivo, sem a defesa de um ponto de vista, ó. Por isso que eu falei, você, quando é um texto dissertativo, argumentativo, você vai falar sobre um tema e vai tentar persuadir, né? Você vai defender aquele tema, vai defender o seu ponto de vista com argumentos, tá? Se você não faz essa defesa de ponto de vista com um argumento, o seu texto ele vai ser um texto dissertativo expositivo apenas. Só vai expor os fatos, mas não vai defender, tá? E lembra que não pode defender com eu acho, eu acredito, tá? Tem que ser na terceira pessoa. E verbos no infinitivo, tá? Argumentos apresentados de forma circular, não há uma progressão argumentativa. Argumentos pontualmente contraditórios. Não há invalidação do ponto de vista defendido, tá? Você acaba tirando 2. Para você tirar 3, aqui, ó. O gênero e tipo de texto previsto com estrutura macro completa e posicionamento defendido pelo autor da redação, mas com uso de primeira pessoa do singular, como eu disse lá, eu, não sei o que, eu, acredito que, não sei o que. Se você usar a primeira pessoa do singular, você ainda vai tirar nota, mas para você tirar 3, ó, você tem que lembrar, mesmo escrevendo errado, mas você tem que estar com o gênero, com a estrutura completinha, o posicionamento tem que estar ok, tá? E a maioria dos argumentos é desenvolvida, mas alguns não são, há lacunas pontuais. Ou há progressão argumentativa, mas há quebras pontuais. Aqui, para você tirar 3, ó, não tem que ter contradição nenhuma nos seus argumentos. E para você tirar a nota máxima desse critério, ó, o gênero previsto com estrutura macro completa e posicionamento claro defendido pelo autor da redação e bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna. Então você não precisa... Assim, seus argumentos tem... Por isso que eu falei, o mais importante não é tanto os argumentos em si, mas a estrutura, tá? Os argumentos são justificados, desenvolvidos de modo a convergir para o ponto de vista defendido e a progressão argumentativa. Então, é importante você saber escrever mais do que os argumentos em si. Mesmo que você não tenha um argumento tão forte que eu falei pra vocês, o cara... Geralmente a gente pega o tema da redação e fica criando ali um argumento muito forte, um argumento novo, alguma coisa... Não é isso que a banca quer, tá? A banca quer que você saiba escrever de acordo com o gênero, que você atenda ao tema proposto e que você desenvolva esses argumentos, tá? De forma progressiva e sem ser contraditório. Aí temos outro critério, aqui ele traz o que é, né? A estrutura macro da dissertação, o que é? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você faz referência direta à situação imediata da produção de texto, por exemplo, como eu falei lá, como afirma o autor do primeiro texto, da coletânea, ou como solicitado nesta prova, olha, se você escrever assim na sua redação, ele vai barrar as notas 3 e 4 desse critério. Interlocução com o leitor. Exemplo, o que você faria se, e o uso do imperativo na segunda pessoa no singular ou no plural. Pense bem, faça a sua parte. Quando você vai concluir, geralmente a pessoa quer dar
uma lição de moral lá no final, né? Não, pessoal, não façam isso porque vai barrar suas notas 3 e 4, tá? Você vai tirar no máximo um 2 ali desse critério. E aqui, ó, o uso da primeira pessoa do singular. Exemplo, eu acho, na minha opinião, segundo o meu ponto de vista, vai barrar a nota 4, tá? Agora vamos para o próximo critério, critério C. Elementos linguísticos, modalidade e coesão. O que cobra o critério C, né? Que eu falei para vocês aquela hora. Ortografia, forma de escrever, né? Separação silábica, acentuação, crase, pontuação, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, construção frasal, informalidade, precisão lexal, mais elementos coesivos. Então, mesmo que, ó, vou adiantar mais aqui. Se você tiver muitos erros na grafia, na ortografia, na separação, você vai tirar um. E se não souber usar os recursos coesivos, né? Aqueles recursos de adição, de oposição, de finalidade que eu falei para vocês. Que eu vou deixar aí, não esquece, nos comentários eu vou deixar aí uma lista desses recursos coesivos, tá? E não esquece de curtir aí, né, pessoal? Se o seu uso de recursos coesivos é rudimentar ou esses recursos são utilizados de maneira equivocada. E geralmente você vai se equivocar no uso dos recursos coesivos quando você pega esses modelos de redação pronto, tá? É o que mais acontece. Se você pegar e o recurso coesivo não tem nada a ver com o que você está falando, porque você decorou aquele esqueleto de texto e não tem nada a ver, entendeu? Ó, para você tirar 2, os erros são recorrentes, mas são variados. Erros variados, mais graves, muitos erros. E para você tirar 4, a nota máxima, ó, mesmo que você tenha erros, ó, são raros os erros, com raros erros você consegue tirar a nota máxima. Ou seja, se tem um errinho ou outro, ainda você consegue tirar a nota máxima, pessoal. Então o pessoal acha que às vezes a redação para tirar a nota máxima eu tenho que acertar tudo, escrever tudo certinho. Não, às vezes um errinho ou outro eles toleram, entendeu? E o que tem que ter? O uso adequado dos recursos coesivos, a valorização da relação entre as partes do texto em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Tá? Aqui, ó, outra observação. Descontar um ponto apenas no critério C em textos com 15 linhas ou menos. Então, tá? Tem que ter mais de 15 linhas aí. Textos com 20 linhas, sem contar o título ou menos, não podem alcançar a nota máxima. Então, para você alcançar a nota máxima, você tem que tirar o texto lá, que geralmente ele pede de 20 a 30 linhas, pessoal. Tem que escrever no mínimo ali 20 linhas mesmo. Mas dá para escrever, e no máximo 30, né? Aqui é com relação à nota, né? Com como eles calculam a sua nota. Então, essa nota final, ela vai ser a sua nota atribuída pela correção, mas multiplicado pela nota prevista no edital, dividido pela nota máxima prevista para correção. Enfim, aqui é um cálculo, depois vocês pegam aí, dá para fazer. Porque tem edital que a banca, a redação vale 40 pontos, tem outro edital que vale 20 pontos, tem edital que ela vale 100 pontos, tá? Então, é diferente a forma de atribuir a nota aí. E, pessoal, para quem quiser realmente, assim, pegar e aprender sobre redação, sem ficar usando esses textos prontos aí para diminuir sua nota, para você aprender mesmo, sabe? Até para você melhorar, assim, o seu vocabulário, a sua forma de escrever. Tem um livro muito, muito bom que eu vou indicar aqui para vocês, ó. É excelente esse livro, pessoal. Com ele, eu usei esse livro aqui, eu comprei ele. Esse livro aqui da professora Adriana Figueiredo, com o professor Rodolfo Gracioli. Redação para concursos Enem, vestibulares, aprenda a redação com lógica, pessoal. Esse livro aqui é muito, muito bom. Ele é focado, ele traz exemplos, ele é focado em diversas bancas aí. Ele traz a forma de você escrever, desde a introdução, desenvolvimento, a conclusão, pessoal. Olha, sim, não tem nem que ficar elogiando aqui que vai parecer que eu tô, sei lá. Mas, pessoal, com ele, eu tirei, numa redação que valia 20 pontos, eu tirei 20 pontos. Na outra redação que, desses 11 pontos, eu tirei 9. Na outra eu tirei de 11 também, eu tirei 9,5, tá? E assim, eu não fiquei escrevendo muita redação, treinando, vou escrever bastante redação, não. Simplesmente peguei esse livro, estudei ele, estudei bastante. E assim, quase nem escrevi, pessoal. Deveria até escrever mais, né? O que estou treinando agora é escrever bastante, para melhorar ainda mais essas notas da redação. Mas só, esse livro aqui é excelente, pessoal. Eu vou deixar um link aí na descrição, para quem quiser adquirir ele, tá? No site da Amazon.
Olha, eu compraria ele. Já comprei, né? Ele tá aqui. Mas pra quem presta concurso aí direto e precisa. Aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Esse livro aqui é muito, muito bom, galera. E essa professora Adriana Figueiredo, aí vocês podem ir no canal dela no YouTube, que ela ensina muita coisa. Não só de redação, mas de tudo de português. Acho que é uma das melhores professoras que tem aí no YouTube, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês que acompanharam até aqui no final. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu curtir aí, pessoal. Eu, assim, tô me dedicando nesses vídeos aqui, trazendo para vocês. Eu trouxe aí vários assuntos, né, do concurso da Guarda Municipal de Sorocaba. Eu vou trazer do concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobre outros concursos, tá? Principalmente as partes de legislação. E é isso, pessoal. Agradeço vocês. Muito obrigado por estar acompanhando o canal. De coração mesmo, agradeço você que se inscreveu, você que deixa seu comentário aí. Agradeço de verdade, pessoal. Isso me incentiva muito a continuar a produzir os vídeos e a melhorar cada vez mais. Assim, a minha dicção não é tão boa assim. Eu tô com a garganta meio ruim. E mas a cada vídeo eu tô tentando melhorar, sabe? Eu tô estudando isso pra melhorar minha. Não chega a ser uma aula, né, pessoal? Uma conversa entre eu e vocês aqui, mostrando as formas que eu estudei, as melhores formas para você que tá estudando para algum concurso também conseguir passar. Eu agradeço vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.